Nós hoje vamos fazer uma abordagem um pouco diferente sobre o ser igreja. E eu quero começar fazendo uma pergunta bem sem noção. A pergunta é assim: alguém sabe de cor ou conhece o CNPJ da igreja? CNPJ é aquele número enorme, um número cheio de números, que identifica uma empresa, uma entidade, uma pessoa jurídica. Acontece que esse número identifica uma coisa que não existe. Porque uma empresa, ela é feita de pessoas, de prédios, de organizações, ou seja lá o que for. Ela em si, ela só existe por causa daqueles que a fazem existir. Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa na instituição. Vamos pensar na nossa igreja. A gente pensa na Memorial. O que é a Memorial? A Memorial é uma igreja meio diferente. Para começar, ela funciona lá no meio do mato. Não passa ônibus, não passa táxi, não passa nada aqui na frente. Nem bonde, nem trem, nada. Nem helicóptero, cara. Até de helicóptero é mais fácil chegar aqui. Por causa da raposa, eu estou dizendo, né? Mas, então, essa é a Memorial. A Memorial gosta de fazer tudo certinho, tudo com excelência. Então a gente percebe isso lá desde o infantil. Então essa coisa chamada Memorial, ela tem algumas características. Ela tem um perfil que a gente identifica como a Igreja Batista Memorial de São Paulo. Mas, mesmo esses itens do perfil que identificam a Memorial são feitos por gente, são feitos por estruturas que pessoas bolaram, que pessoas criaram, programas que pessoas administram. Então não existe nada no mundo que seja CNPJ, uma pessoa jurídica, que não seja formada por CPFs. Se não tiver CPF envolvido, não existe CNPJ. Aliás, o Brasil é um país muito interessante, porque tem muito CNPJ que não existe, porque não tem nenhum CPF atrás. Ninguém tem coragem de assinar por aquilo. Aquilo é para esconder corrupção. Então existem muitas empresas, como é que a gente chama? Empresa fantasma, que de fato não existe, porque não tem nenhum CPF por trás. E essa igreja? Ela é uma igreja fantasma? Absolutamente. Essa é uma igreja cheia de CPF. Aliás, eu hoje brincando com alguém, o nosso culto hoje podia ser dar uma passadinha no Serasa, né? Já que nós estamos falando de CPF, vamos dar uma olhadinha no CPF de todo mundo que está aqui, né? Não vamos fazer isso, não precisa se assustar, certo? Mesmo porque a gente espera que todo o CPF da Igreja Memorial esteja em dia, certo? Nós achamos que nós somos uma igreja ficha limpa, já que nós estamos no ano de eleição. Mas não é sempre assim. O que eu quero dizer é que é o seu CPF que faz essa igreja existir e ser o que ela é. É o seu RG, é o seu título de eleitor. Eu vou dizer, é até o seu cartão de crédito. O seu cartão de crédito diz quem é essa igreja.
quem ela é, o que ela é, qual é a natureza dela, qual é a qualidade dela, qual é a qualificação dela. Nós temos um CNPJ, um número desse tamanho, mas o nosso CNPJ só tem sentido por causa do CPF de cada um de nós que estamos aqui e de tantos outros que não estão conosco nesta noite. Você e eu somos a Igreja Memorial. Por isso que o título dessa mensagem é a Igreja do CPF. Porque CNPJ não existe, gente. CNPJ pode ser fantasia, pode ser fantasma. Mas CPF sim. O seu CPF existe. Você existe. E você é quem faz essa igreja existir e ser como ela é. Eu vou falar hoje sobre uma questão que me incomoda muito, por causa dessa natureza da igreja, de ser a soma das pessoas que dela participam. E eu quero começar com duas historinhas, que são mais ou menos conhecidas, mas vocês vão identificar isso. Eu uma vez assisti uma entrevista do Jô Soares com uma artista famosa que tinha dito numa entrevista anterior, numa revista ou alguma coisa assim, bem pública, de que ela havia se convertido ao Evangelho, que agora ela era crente, ela era evangélica. Então, o Jô Soares, logo no começo da entrevista, depois de parabenizar ela, dizer, puxa, que legal, como é que isso aconteceu? Então ela contou alguma coisa e tal, mas aí ele perguntou para ela assim, porque era uma pessoa muito exposta, inclusive posava nua, é uma artista e fazia um monte de coisas, tudo sem escrúpulo nenhum, né? Então o Jô Soares perguntou para ela, muito bem, agora que você é crente, o que mudou na sua vida? E aí ela, um tanto pomposa e até com um certo orgulho, ela respondeu, Jô, não mudou nada. Eu sou a mesma pessoa e continuo fazendo as mesmas coisas. Eu vi essa entrevista. Eu ouvi essa entrevista. Essa entrevista existe. Talvez se você procurar no YouTube. Então eu pergunto para vocês, aonde que fica aquela verdade bíblica que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vejam o que a Bíblia diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A conversão é uma nova vida. A conversão é chamada na Bíblia de novo nascimento. Como que alguém pode dizer que se converteu e não mudou nada? Se não mudou nada, não se converteu nada. E o pior é que há muita conversão assim. Muita gente que se diz evangélica, que se tornou evangélica, mas a vida não mudou nada. A segunda história. Certo dia trouxeram para Alexandre, o grande general grego, um soldado que havia sido apanhado fugindo da batalha. O general aproximou-se de um jovem, bonito, forte, bem apessoado, e teve uma certa simpatia por ele, e perguntou para ele, soldado, qual é o seu nome? E o soldado respondeu imediatamente, Alexandre, senhor. Um tanto surpreso e chocado, aquele general olhou nos olhos daquele jovem e perguntou novamente, soldado, qual é o seu nome? E o seu soldado agora um pouco mais temeroso do que antes, mas ele respondeu, Alexandre, senhor.
Agora o general voltou-se furioso para ele, o agarrou fortemente pelos ombros e disse em alta voz: soldado, ou mude a sua conduta, ou mude o seu nome. Nós cristãos carregamos o nome de Cristo sobre nós. Lá em Atos capítulo 11, versículos 26, segunda parte do versículo diz assim: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Essa palavra cristão significa um pequeno Cristo. Uma pessoa tipo Cristo. Uma pessoa que vive como Cristo, que anda como Cristo, que pratica os ensinamentos de Cristo. Se nós somos cristãos, nós precisamos fazer aquilo que Cristo disse para fazermos. Senão, não somos cristãos, somos evangélicos, como aquele artista que disse que não mudou nada. Agora eu queria citar 2 fatos para vocês. O primeiro fato é que o Brasil tem uma das maiores comunidades evangélicas do mundo. Uma das maiores comunidades evangélicas do mundo. O Rio de Janeiro concentra o maior índice de evangélico por habitante do Brasil e um dos maiores do mundo. Nenhuma cidade no mundo tem tanto evangélico per capita como tem o Rio de Janeiro. E várias outras cidades no Brasil estão exatamente nessa mesma posição. Tem alto índice de evangélicos. Agora, o segundo fato é que, apesar disso, nós temos um país em frangalhos, no sentido ético, moral e educacional. Parece que nós não fazemos a mínima diferença nesse país. A sociedade, as instituições não sofrem a mínima influência cristã em seus valores e forma de vida. Isso sempre me impressionou. Por que tantos crentes não fazem nenhuma diferença? Porque suas vidas não são diferentes. Porque sua ética não é diferente. Porque os seus valores não são diferentes. Porque as suas prioridades não são diferentes. Eu conheci a Coreia do Sul e o Japão. E no Japão 2 vezes, na Coreia do Sul, numa vez em que estava num congresso, num dia que era um dia de folga, eu queria conhecer um pouco melhor a cidade e eu, como sou um turista meio diferente, eu não quero ir nos pontos turísticos, eu quero ir onde o povo vai. Então eu queria saber se tinha algum tipo de mercado livre, alguma coisa assim, aonde o povo ia e que o povo gostava de ir. Então me disseram que tinha, e eu fui para uma estação de metrô, com toda aquela dificuldade de ler aquelas casinhas, aqueles risquinhos, né? Muito pouca coisa escrito até em inglês, em qualquer coisa que a gente soubesse, nem os nossos números não existia, né? Então se alguém dissesse assim, você desce na 3ª estação do metrô, você tinha que contar as estações, porque você não tinha nem um número para saber que estação que era, nada disso, né? Mas eu fui, quando cheguei no lugar, eu fui pedir informação para um jovem, e disse para ele aonde eu estava querendo ir. Eu tinha um nome escrito, né? Então falei para ele do nome escrito, e ele me disse, o senhor quer ir lá?
Sim, sim. Ele disse, não, é porque é um lugar um pouco perigoso, porque é um mercado muito bom e muito visitado, muito grande, são ruas e ruas, é um mercado aberto, né? Mas tem muito contrabando, tem muitas quadrilhas que funcionam lá, então é um lugar meio perigoso. Falei, mas talvez até por isso eu gostaria de conhecer também, porque eu achava que isso só tinha no Brasil, né? De repente eu vou ver alguma coisa que é parecida com o meu país, eu vou me sentir em casa, né? Aí eu insisti, eu não falei isso para ele, né? Mas eu insisti que eu queria ir. Aí ele disse assim, o senhor espera um minutinho? Ele pegou um telefone e foi falar com o chefe dele. E eu tinha dito para ele que eu era pastor, que eu estava na conferência missionária naquela cidade, que era uma coisa que todo mundo sabia na cidade, um evento na cidade, né? Tinha umas 15 ou 20 mil pessoas do mundo inteiro participando daquela conferência, fora as pessoas da própria Coreia do Sul. Ele ligou, sei lá o que ele falou, né, com o chefe dele, mas ele voltou para mim e disse, o meu chefe me liberou para eu acompanhar o senhor, eu vou levar o senhor, eu vou voltar com o senhor e vou levar o senhor até o lugar onde o senhor tem que ficar na conferência de novo. Meu chefe me disse que eu sou o guardião do senhor, até o senhor estar seguro de novo na conferência. Agora, gente, aqui no Brasil, quando alguém pergunta minha profissão, a não ser que seja num lugar oficial, porque eu tenho a minha aposentadoria com o meu imposto de renda, tudo tem a minha profissão ali, que é membro de seita religiosa ou alguma coisa desse tipo aí, sei lá, nem sei como é que chama, porque eu nunca gostei daquela identificação, né? Mas eu não posso dizer que eu sou pastor, eu não digo, eu digo que eu sou professor. Se a pessoa pergunta, professor do quê? Eu digo de Bíblia. E se ela pergunta onde, eu digo que é numa igreja. O que eu vou fazer? Sabe por que eu não digo que eu sou pastor? Porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor. Porque sabe quem é pastor hoje? É quem rouba o dinheiro dos outros. Para quem pega o dinheiro da oferta e põe no bolso. Para quem enriquece a sua conta bancária. Para quem compra um outro carro importado para a esposa, porque ela não gosta tanto do dele. Para quem constrói mansões, que para você ir no quarto você precisa pegar elevador. Alguém já ouviu falar, mais ou menos assim, puxa, eu estou pensando em ficar rico, eu acho que eu vou começar uma igreja. Alguém já ouviu falar isso? Nossa, gente, onde é que vocês andam? Que é isso? Mas vocês já descobriram por que eu não gosto de dizer que eu sou pastor? Olha o que as pessoas vão pensar de mim se eu digo que eu sou pastor. Jesus nunca quis fundar uma religião. Ele não quis fazer um grupo de evangélicos. Ele nem sequer fundou uma religião, denominação. Ele queria formar uma igreja, que é um grupo de pessoas que se reúne ao redor dele, em função dele, para aprender com ele e para viver como ele viveu. Uma igreja cujo comportamento seria irretocável, moral, ético e culturalmente. Mas quem que é a igreja? Vamos voltar. A igreja é o CPF. A igreja são as pessoas. E eu quero expor para vocês uma partezinha do primeiro sermão de Jesus com seus discípulos. Lá em Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16. Diz assim o texto bíblico. Se você quiser, abre a sua Bíblia mesmo, porque eu vou voltar para cada versículo aqui. Agora nós vamos ler os versículos todos juntos. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor,
como restaurá-lo, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma luz, e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam, olhem só, gente, eu vou repetir esse versículo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, na sociedade, lá fora, para que vejam as suas obras, para que vejam, percebam, sejam testemunhas das suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. As pessoas vão ver o nosso comportamento e vão glorificar a Deus por causa daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Vamos olhar esse texto versículo por versículo. Versículo 13. Vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vejam que Jesus começa dizendo: vocês são sal da terra. Ele está falando que é a nossa natureza como cristãos. Nossa natureza. Nós somos sal. Somos. Você não tem a escolha de ser ou não ser. Você é sal. Se você nasceu de novo, se você é cristão, se você é um evangélico de verdade, se você é um crente de verdade, a sua natureza é ser sal. E você é sal da terra. É sal para este mundo. O sal faz o quê? O sal conserva a comida e dá sabor. O sal conserva. Tanto é que se querem guardar alguma coisa, se salga bastante, né? Está aí a carne seca para não deixar ninguém pensar que isso é mentira, certo? Um jeito de você conservar uma coisa é salgar aquela coisa, né? E o sal também dá sabor, porque é tempero, né? Quem é obrigado a comer uma comida sem sal sabe como fica meio... Tá, a gente tem que fazer, certo? Mas fica meio sem gosto, né? Agora, o texto bíblico diz: se o sal perder o seu sabor, então é possível perder o sabor? É. O sal pode perder o seu sabor. E aí ele não vai mais nem conservar e nem ser tempero. E aí, o que diz o texto? Ele não servirá para nada. Agora, a gente lê, a gente pensa no sal. Ele não servirá para nada. Mas quem que é sal? Sou eu. Sou você. Agora vamos ler a frase? Você não servirá para nada. Eu estou sendo duro, gente, ou eu estou só usando uma lógica de entendimento do texto? Vocês estão percebendo? Se você é um sal que perdeu o sabor, como Deus vai usar você na vida dos outros? Você não salga mais. Você não dá sabor, você não conserva. Você não é útil. Você perdeu o seu significado. Você perdeu a sua missão. Você não serve mais nada para Deus. Deus não pode abençoar a sua vida na vida dos outros. Deus não pode usar a sua vida como bênção para alguém. Porque você é um sal que perdeu
o sabor. Naquela época eles usavam o sal que estragava para ajudar na pavimentação das ruas e da calçada, ou na frente das casas. Eu vi isso agora lá perto do Mar Morto, como aqueles blocos de sal que já estão velhos e que já não funcionam mais, como eles quebram aqueles blocos de sal e pisam e socam para fazer um lugar de passagem. Agora, legal isso, né? Puxa vida, serve para alguma coisa, né? Mas o que as pessoas fazem com o sal que perdeu o seu sabor? Joga no chão e pisa em cima. Pisa. Você só serve para ser pisoteado pelas pessoas. Gente, eu estou falando o que o texto está falando. Eu não estou inventando nada aqui. O texto diz assim. O texto diz isso. Então, se você é um crente de verdade, você não pode gostar de ser pisado pelos outros. Você não pode gostar de não ter mais a sua missão, a sua influência, de dar sabor para as pessoas. Vamos continuar? Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vocês são a luz do mundo. Não há outra luz espiritual neste mundo a ser seguida, a não ser a luz que a igreja representa. Nós somos a única luz nesse mundo. Jesus é a luz, mas Jesus não está aqui. Fisicamente, Ele não está aqui. Quem está aqui fisicamente somos nós. Se tem alguém nesse mundo que tem que brilhar a luz de Deus, somos nós. Não tem outra pessoa, não tem outra agência, não tem... somos nós. Ou nós brilhamos ou nós não brilhamos. A coisa interessante com a luz, porque Jesus diz, vocês são a luz do mundo. A coisa interessante com a luz é que a luz não briga com as trevas. Gente, preste atenção nisso. É uma lição muito importante. Você chega num quarto escuro, entrou num quarto escuro, primeira coisa que você faz com a mão é achar a tomada, certo? O interruptor. Aí você mexe num botãozinho, você acende a luz. O que aconteceu com a escuridão que estava naquele cômodo? Ela sumiu. Alguma vez já aconteceu que você aperta naquele botãozinho e aí começa a acender uma luzinha e a luzinha vai empurrando a escuridão assim, e com muita força, e vai batendo na escuridão, sai daqui escuridão, vai, em nome de Jesus, sai escuridão. Vocês já viram alguma luz fazer isso? Já viram alguma luz brigar com as trevas? Tem gente que acha que ser crente é ser briguento, é ser chato, é ficar pondo o dedo no nariz das pessoas e chamando elas de pecadores. Não, brilhe a sua luz de Jesus, e aquela pessoa vai ver a sua vida e vai glorificar o Pai que está no céu. Não é isso que Jesus disse? E nós às vezes queremos dar pontapé na escuridão, queremos dar soco, queremos empurrar, queremos xingar a escuridão, entramos no quarto amaldiçoando a escuridão. Faz diferente, acende a luz e glorifica a Deus. Crente chato que briga com as trevas não produz glória para Deus.
o que produz glória para Deus, é o testemunho da sua vida. A luz não foi feita para ser escondida. Jesus usa o exemplo: ninguém acende uma luz, uma lamparina, uma vela, uma coisa assim, e põe uma panela por cima para fechar. Não, ela foi feita para iluminar, precisa ficar para cima. Ou ele diz: nenhuma cidade edificada sobre o monte pode ser escondida. Ela vai brilhar de noite, todo mundo vai saber onde é que está aquela cidade. Assim é a luz. O papel da luz é brilhar. Agora é muito interessante que nós gostamos de fazer o que Jesus está dizendo aqui que a luz não faz. Ela não foi criada para ficar escondida. E nós gostamos de ficar escondidos. Nos escondemos no serviço, na escola, na família. E as coisas de Deus a gente não põe para fora. A gente não deixa aparecer. A gente se esconde. A luz não é assim. O sal não foi feito para ficar no saleiro. O sal foi feito para ir na comida, na sopa, na feijoada, no churrasco, seja lá onde for. O sal no saleiro não ajuda ninguém. Quando nós estamos aqui, isso aqui é um saleiro, está cheio de sal aqui, ó. Mas aqui nós não brilhamos para ninguém, o mundo não está vendo a nossa luz aqui. O mundo vai ver a nossa luz amanhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. A nossa luz deve brilhar durante a semana, aonde a gente estiver. Nós somos sal lá no meio da sopa desse mundo. Versículo 15. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. A nossa luz e a nossa natureza de sal, ela tem valor na sociedade que está ao nosso redor. É para eles verem o nosso jeito diferente de viver e fazer as coisas. Se o que eles virem for bom, eles vão dar crédito ao nosso Deus. Se o que eles virem não for bom, nós vamos afastá-los do nosso Deus. São as nossas obras, o nosso comportamento, que testemunha a verdade de Deus, que testemunham a verdade de Deus diante dos homens. Vejam o que a Bíblia diz sobre a influência da igreja em limitar o domínio do mal na sociedade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 4 até 7. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora, vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Sem demorar muito na interpretação desse texto, que é um texto profético,
está falando do poder e do império do anticristo, e da manifestação final do anticristo e do império das trevas. E está dizendo que tem alguma coisa que detém o império das trevas. Tem uma coisa que segura que esse império das trevas não se manifeste ainda. E só há uma maneira de entender esse texto dentro do contexto todo de Tessalonicenses, que essa é a presença do Espírito Santo na igreja. A igreja é a força de Deus que segura o império do mal. A igreja é a força e o poder do Espírito Santo que impede que o mal domine totalmente este mundo. A gente acha que está muito ruim, né? Mas eu vou dizer para vocês, sempre pode piorar. E o pior ainda não aconteceu. Por quê? Porque nós temos crentes que procuram viver conforme Deus prometeu, conforme Deus quis que fosse feito. Eu quero concluir de uma maneira muito prática. Eu estou pulando um texto bíblico para o pessoal lá do multimídia, e eu quero pedir, se você tem a sua Bíblia, que você abra em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, e eu quero ler alguns versículos desse texto, algum texto também de Efésios capítulo 6. O texto não vai estar na tela, então se você tem aí no seu celular ou a sua própria Bíblia, ou se não, você preste atenção e escute. Em Efésios capítulo 5, existe um texto que é paralelo a esse texto de Mateus, que fala exatamente a mesma coisa que Jesus falou. E eu quero ler para vocês. Por exemplo, começando no versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos, que somos nós. Essas coisas não nos pertencem. Elas não devem estar na nossa biografia, no nosso currículo. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os enganes com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Não nos pertencem. Nós não podemos participar, o mundo todo faz, mas nós não vamos fazer. Porque outrora vocês eram trevas, observem. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. E aí, na sequência do texto, Paulo vai falar sobre a vida comum,
para todos nós. Vejam no versículo 22, ele fala sobre as mulheres casadas. Sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Mulheres, respeitem o seu marido, honrem o seu marido, apoiem o seu marido, sejam auxiliadoras. Vocês foram criadas com essa missão. O bom êxito deles depende do apoio de vocês. Sejam mulheres que cooperem, e não mulheres que competem, ou que cavam por baixo. Versículo 25 fala para os maridos: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Ele fez tudo por ela e continua fazendo até hoje. Capítulo 6, o primeiro versículo: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Aí no versículo 4 ele fala para os pais: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, eduquem os seus filhos conforme a palavra de Deus, não conforme as ideias modernas de educação de crianças. Por favor, sigam o que a Bíblia diz e não o que os homens dizem. É isso que está escrito aqui, que os pais devem fazer. Empregados, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como se estivessem fazendo a Cristo. Sejam leais na empresa que vocês trabalham, sejam trabalhadores de verdade, se esforcem, façam o melhor de vocês, honrem o trabalho de vocês. E vocês, senhores, patrões, executivos, chefes, gerentes, administradores, tratem os seus subalternos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre o empregado e o patrão. Gente, a Memorial é uma igreja que tem CNPJ, mas a Memorial é uma igreja que tem o seu CPF. O que você é e o que você faz é o que a Memorial é e o que a Memorial faz. O meu desafio é que nós sejamos luz no mundo e sal da terra. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar um cântico que é um compromisso de testemunho. Quão grande é o meu Deus! Eu quero que as pessoas vejam, não a mim, mas vejam a Deus através da minha vida. Que essa seja a sua oração também. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus.
esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu